Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje resolveremos mais uma questão da prova IPEA 2024, banca SESGRAN Rio. Estudaremos a questão 18 da prova de gestão, logística e gestão. Vamos lá. O gráfico a seguir apresenta informações sobre autorização, empenho, pagamento de programações de despesas por meio de emendas parlamentares individuais ao orçamento federal nos períodos indicados. E aqui nós temos exatamente o gráfico de colunas, né? As colunas que mostram na cor chumbo a dotação ao longo do lapso temporal 2014 a 2022. Vemos também tranquilamente o empenho, que é um cinza mais escuro, e observamos o pagamento da despesa, que é um cinza mais claro, tudo nesse período de 2014 a 2022. De cara, nós observamos que houve, principalmente a partir de 2018, um aumento dos empenhos em relação ao que é dito no cabeçalho, que são exatamente as emendas parlamentares individuais, por conta do chamado orçamento impositivo. Recomendo que você dê uma lida no artigo 166 da Constituição da República. Nessa operacionalidade, vamos analisar as opções. O que é que ele está perguntando? A análise das informações do gráfico, à luz das disposições constitucionais sobre emendas parlamentares ao orçamento, permite afirmar o seguinte: a. O instrumento das emendas impositivas promoveu ampliação do poder dos parlamentares sob a ótica da execução dos recursos orçamentários. Verdadeiro. Essa foi a essência das modificações ocorridas ao artigo 166 da Constituição da República. E observe que no cabeçalho ele já diz para você que esses desempenhos se referem a emendas parlamentares individuais. Ele já está assegurando que esses números dizem respeito a emendas parlamentares individuais. Então, é verdadeiro, sim, a gente afirmar que essas emendas, à luz da nova sistemática constitucional, que foram apelidadas de emendas impositivas, promoveu a ampliação da vez e voz dos parlamentares quando da discussão do projeto de LOA. Verdadeira letra A. É mais ou menos isso que quer dizer a letra A. Vamos deixá-la marcada aqui. Letra B. O crescimento de aplicação de recursos nas áreas de saúde e educação para tudo. Eu nem vou continuar a ler. Observe que ele está falando aqui de saúde e educação. Nessa questão, a gente tem informações para dizer que esses gastos foram efetivados na área da saúde e educação? Não. Observe o gráfico de colunas, que ele simplesmente me mostra o quê? Dotação e execução orçamentária e financeira no período de 2014 a 2022 e relaciona lá no cabeçalho as emendas parlamentares individuais. Eu não tenho abertura da informação para poder afirmar que isso se deu em relação a gastos com saúde e educação. Nem termino de ler a letra B para não perder tempo. C. A despeito do seu caráter impositivo, a efetiva execução das despesas derivadas de emendas não sofreu alterações significativas? Sim, pessoal, sofreu. A gente concluiu isso ao ler exatamente o cabeçalho. Observe que as emendas impositivas, elas crescem consideravelmente ao longo do tempo. Olha só, 2016 até. Olha só, vamos pegar os empenhos em relação às emendas impositivas. A gente tem entre 2016 e 2017, mais ou menos um parâmetro estabilizado. Essas emendas, em termos de empenho, crescem entre 2018 e 2019.
Em 2020, os empenhos crescem também. Em 2021, entre 2020 e 2021, esses empenhos permanecem relativamente estabilizados e decrescem um pouco entre 2021 e 2022, mas a alteração é pouco significativa em termos de empenho. Então, observe que se a gente pegar esse intervalo temporal que ele apresenta, se a gente analisa os empenhos comparativamente a 2015, observe que esses empenhos crescem sim. Eles crescem mais ou menos e se mostram estabilizados a cada 2 anos. Então, é falsa a letra C, que diz que a execução das despesas começa a partir do empenho. Não sofreu alterações significativas? Errado. D. As despesas orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares ainda apresentam um grau de execução inferior às demais despesas. Bem, ele está querendo que eu compare aqui esse tipo de gasto orçamentário com as demais despesas. Eu até poderia fazer isso, se eu tivesse parâmetro das demais despesas. Aqui, de acordo com esse gráfico, a única coisa que eu posso analisar são as emendas parlamentares individuais, em relação a quê? As variáveis que ele me dá, dotação, empenho e pagamento. Então, eu não tenho critérios críveis para sair comparando no ambiente dessa questão essas emendas impositivas com as demais despesas. Para tanto, eu precisaria de informações abertas em relação às demais despesas. Falsa a letra D. E a letra E? As emendas parlamentares individuais foram negativamente impactadas pelo caráter impositivo das emendas de bancada a partir de 2019. Vamos ver aqui. Bem, a partir de 2019, o que é que a gente percebe? Em termos de empenho, que houve um acréscimo, com uma leve queda em 2022. Nós observamos também que as dotações só cresceram nesse período, se você olhar a cor chumbo, a partir de 2019. E nós observamos também que os pagamentos cresceram. Portanto, é falso o que se afirma na letra E. Essas emendas individuais, elas não foram negativamente impactadas nesse período exposto na questão, e ele ainda delimita a partir de 2019. Olhe para 2019, se você observar os números, há um crescimento dessas emendas parlamentares individuais. Questão fácil, né, pessoal? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Dúvida? Pode deixar sua pergunta escrita nos comentários, que terei imensa satisfação em pesquisar para ofertar uma resposta fundamentada e crível. Sugestão para novas pautas do canal. Fique à vontade também para sugerir novos conteúdos nos comentários a este vídeo. Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Gratidão por sua audiência. Até o próximo conteúdo.